Hoje nós vamos começar mais uma aula. Eu estou empolgada porque é um tema que me agrada muitíssimo. Nós vamos falar um pouco sobre o inglês antigo. Nós temos aqui hoje o Elton, que faz pós-doc em História aqui na USP e é professor na Federal de Ouro Preto. Elton, muitíssimo obrigada por dar a aula para a gente hoje. Se você quiser falar mais a seu respeito antes de começar a aula, sinta-se à vontade. Se não, como que era mesmo? Que é a primeira palavra do Elton, né? Então, listen. A aula é toda sua. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Solange, agradeço ao professor John Milton também pela oportunidade aí de falar um pouco sobre o inglês antigo e também um pouco sobre a minha própria pesquisa, já que obviamente envolve isso, já desde aí do mestrado, na verdade, desde a iniciação científica que eu trabalho com Inglaterra, mas foi o mestrado que eu comecei a trabalhar com Beowulf, né? E então é um assunto que me interessa muitíssimo e que eu gosto muito de falar. Então, assim, sem mais delongas, entrando diretamente então no assunto, essa aula que eu trouxe aqui hoje, né, para o evento, né, uma introdução histórico-literária ao inglês antigo, eu trago como se fosse literalmente como se fosse uma aula introdutória mesmo, aonde eu pretendo, na verdade, trazer, né, para todos e todas um ponto importante que é sobre a tradução, que é o ponto sério então aqui do evento, e focar um dos focos que eu acredito que seja muito importante ao se falar sobre inglês antigo, que é a ideia da contextualização histórica, principalmente envolvendo aí das principais fontes que eu vou trabalhar hoje com vocês, que é a ideia do próprio poema Beowulf. Então, começando aqui, eu inicio então essa minha apresentação, minha fala, justamente com essa imagem que eu trouxe aqui, né, com a imagem de capa da minha apresentação, que é parte desse objeto aqui, né, fruto aí da cultura material, que é um painel de uma caixa, na verdade, né, que, como vocês podem ver, ele é feito todo esculpido em osso de baleia, né? E ele tem, então, essas duas imagens, né, um ao lado da outra, e emoldurando as imagens, temos aqui escritas rúnicas. E o que é esse objeto? Né? Ele faz parte dessa caixa, né, que, na verdade, possui outros painéis, outras facetas desse mesmo objeto, que ele é conhecido, tradicionalmente, né, pela historiografia, como a Frank's Casket, que se encontra lá no British Museum, né? E ele data por volta aí algum momento aí de meados do século VIII. Né? Então, só para a gente ter uma ideia rápida do que eu estou falando aqui, só para fazer um tour pela caixa, então aqui seria a visão frontal da Frank's Casket. Né? Ele é, então, como falei, ele é do século VIII, e especificamente ele é entrando um pouco nas contextualizações históricas, ele é oriundo do que seria o antigo reino da Nortúmbria, né, que seria esse reino mais ao norte do que hoje seria o espaço da Inglaterra. Né? Então, mais ao sul tínhamos, né, o reino de Wessex, mas nas Midlands, né, as regiões centrais, o reino de Mercia, e ao norte teríamos o reino da Nortúmbria. Então, a Frank's Casket ele é um produto fruto dessa cultura material e dessa cultura intelectual do norte da Inglaterra, que nós chamamos aí a Renascença Nortumbriana. Tá? Então, assim, volto aqui para a caixa, só para a gente fazer um tour geral, para a gente ter uma ideia, né, dos vários painéis, que eu vou abordar rapidamente. Então, aqui temos o painel central, né, que seria a imagem inicial lá da capa. Aqui seria o lado direito, o painel direito da Frank's Casket. Tá? Aqui o painel traseiro da caixa. Né? O painel esquerdo, seria a tampa dessa caixa também, tem imagens esculpidas nela. Aqui seria o interior dela, tá? E aqui seria uma reprodução do próprio British Museum, como possivelmente ela seria no seu estado original, né? Com seus fechos, a tampa original e assim por diante. E aqui é a imagem onde ela se encontra atualmente, lá na seção do British Museum, né? Que é a mesma área de Early Medieval England, então os objetos também vinculados ao período da Era Viking. Se vocês olharem ali no fundo,
no canto aqui da nossa imagem, no canto esquerdo, temos aqui o elmo de Sutton Hoo e o escudo também está ali. Né? Então, é na mesma ala do British Museum, onde está o Frank's Casket, também está o tesouro de Sutton Hoo. Tá? E essa caixa ela é bem pequena, ela tem por volta aí de 23 a 11 centímetros só, são as dimensões dela. Então, inclusive, é um fruto de debate do que se tratava essa caixa. Muito provavelmente, ou ela pertencia a uma aristocracia, ou, mais provável, ela pertencia à igreja, como um tipo de um relicário, né? Para guardar relíquias sagradas, alguma coisa assim. Mas por que eu quis começar, então, falando sobre a Frank's Casket? Porque, como eu falei, um dos pontos principais dessa minha fala hoje é sobre a importância de contextualização do quem pesquisa sobre inglês antigo, sobre a Inglaterra e a literatura da Inglaterra anglo-saxônica, e ter um conhecimento sobre o contexto histórico no qual surgiu toda essa produção literária. Tá? Por quê? Pelo seguinte, a Frank's Casket, ela por si só, ela é um excelente exemplo de como é necessário para aquele que toma contato com o texto, com a produção literária desse período da Inglaterra, ter um conhecimento sobre os elementos culturais, digamos, como eu costumo falar, ter um pouco de esquizofrenia e conseguir entrar na mente das pessoas daquele momento para compreender o que era aquela época, porque assim você consegue compreender os sinais e os próprios textos. Então, por exemplo, a imagem do painel frontal da Frank's Casket, para um olhar contemporâneo, ele diz muito pouca coisa. Por quê? Muitas das informações que compõem essa imagem frontal se perderam com o passar do tempo até chegar na nossa época. Mas, fazendo uma análise, quais são os elementos que vamos encontrar aí? Então, por exemplo, no painel direito, né, do painel frontal, no quadro direito, nós temos essa imagem aqui, que já fruto de várias análises e produções científicas, ela já foi identificada como sendo uma representação da natividade. Então, o que nós temos aqui? A figura, né, que seria a manjedoura, uma figura estilizada de Maria e o menino Jesus, dentro da manjedoura. Temos ali o que parece uma flor no topo, que na verdade seria a estrela de Belém. Tá? E essas três figuras que acompanham aqui seriam os três reis magos. E como é que nós sabemos com certeza que eram os três reis magos? Porque logo acima da cabeça deles existe uma inscrição rúnica, aqui no detalhe, que são letras rúnicas, porém a palavra está em latim, magi, você identificando ele como os magos. Tá? Então, já é um primeiro sinal da fruto dessa cultura que vai mesclar, então, elementos germânicos dessa Inglaterra, que são, no caso aqui, o alfabeto Futhor, que são as runas, com o latim. Aqui a imagem ao lado da natividade está sendo representado aqui a história de Wieland, o ferreiro, que aparece em vários outros mitos germânicos também, né? É o ferreiro mítico que faz armas mágicas, armaduras mágicas e assim por diante. E nessa imagem que nós temos aqui da representação de Wieland é um trecho da sua história, que é quando ele é feito prisioneiro pelo rei Nithard, que o rei Nithard corta os tendões dos pés de Wieland para que ele não pudesse fugir e ficasse fazendo armas mágicas, objetos mágicos só para ele. E essa imagem que está sendo retratada na caixa é um episódio onde o Wieland, que está aqui, então, né, segurando um canto aqui, uma das mãos ele segura um copo, na outra ele segura uma pinça de ferreiro, e com esse copo ele está ofertando esse copo para uma figura feminina que está ali se estendendo a mão para ele, que seria a filha do rei Nithard. Nós sabemos através das lendas e da literatura. Aonde o Wieland ele vai então dar essa poção para ela, ela vai adormecer, ele acaba possuindo a princesa, violando a princesa e acaba a engravidando, com fruto de sua vingança. E na outra mão, nessa imagem, tem essa pinça de ferreiro, onde ele está segurando, na verdade, um crânio. Se a gente observar os pés de Wieland, ali tem um corpo humano caído. Né? É o filho do rei. Então, Wieland ele vai encantar e violentar a filha do rei, ele vai matar o filho, e com o crânio dele ele vai fazer um cálice de ouro e vai presentear o rei Nithard, sem saber que é o próprio filho, o crânio do próprio filho. E ele vai participar de um banquete, beber o crânio do próprio filho sem saber. E aqui, no outro canto da imagem, nós temos uma figura menor, que supostamente seria o irmão de Wieland, que ele está matando gansos, pássaros, para construir um aparato mágico, né, ao estilo Ícaro, para ele poder fugir da prisão de Wieland. Muito bem. Então, vamos falar, a princípio não tem nada a ver, o que tem a ver na atividade com a imagem aqui da lenda de Wieland.
E um terceiro elemento desse primeiro painel é as inscrições rúnicas ao redor da imagem, que formam como se fosse uma legenda, né? Que é o seguinte, vou ler aqui. Começando aqui no topo, na parte em amarelo, né? São inscrições rúnicas ao Futhorc, inscrições rúnicas anglo-saxônicas, e o idioma é o próprio inglês antigo que está aqui, né? Então ele começa a dizer aqui, né? Fischflodu a Hovon Fergenberg, War Yassi Gronder Heongrötsuom, e aqui ele termina com a palavra Hronesban. E o que significa tudo isso, né? Uma tradução seria: o mar ergueu o peixe até o monte funerário rochoso, o rei do terror ficou triste quando ele nadou até a areia, e aí, o final, osso de baleia. O que nós temos aí são três coisas diferentes juntas, que foram unidas aí, que no olhar contemporâneo podem parecer completamente desconexas, mas o que acontece é o seguinte: a mensagem rúnica em inglês antigo é uma charada, é algo típico da tradição literária anglo-saxônica, né, que são as riddles, que existem centenas delas, né, que são geralmente são essas charadas onde é um objeto falando sobre si mesmo e que é necessário, então, que a gente tenha conhecimento que se trata daquele objeto para descobrir o que é, né, qual é a resposta da charada. No caso aqui, da Franz Kafka, a charada, então, é todo esse contorno que está aqui em rúnica, em inscrições rúnicas, e o Hronesban, osso de baleia, seria a resposta da charada, que é o material do qual é feita a caixa, que é o osso de baleia no qual ele foi esculpida. E aqui as imagens de Wieland e a Natividade, elas também se dialogam, na verdade, dentro do contexto da época, o que está acontecendo, qual é a ideia? A Natividade talvez seja mais simples, representando a Boa Nova, né, a Natividade, o nascimento de Cristo e tudo mais. A vingança de Wieland, para um olhar contemporâneo, pode simbolizar simplesmente uma vingança. Porém, dentro do contexto da época da Inglaterra, a vingança ela é algo incentivado e esperado que alguém cometa a vingança. Que um ato ruim foi cometido contra você, então é esperado de sua parte que você cometa a vingança. Mas a lenda de Wieland está aqui não por causa da vingança, essencialmente, mas por causa da fuga dele. Ou seja, é a vingança que precede sua fuga. E é a fuga que vai levar, então, à nova vida, à liberdade de Wieland. Então, o que todos esses contextos quer dizer, então, é a fuga de Wieland para uma nova vida, a Natividade anunciando a boa nova, né? E o osso de baleia anunciando a morte do monstro, que era a baleia, mas que deu origem a possibilidade dessa caixa. Ou seja, é a ideia de um final e novos recomeços de prosperidade. Como eu falei, para um olhar nosso aqui, não faz o menor sentido todos esses signos, mas dentro do contexto, compreendendo o contexto da época, passa a fazer sentido. Outro exemplo da própria caixa. No painel superior, nós não temos muita informação, porque não tem nenhuma inscrição rúnica da caixa. Temos só uma única informação, que é essa pequena inscrição rúnica ali no topo, no detalhe, escrito Egili, que não sabemos o que quer dizer. Provavelmente é o nome dessa personagem que está com um arco ali, né? Talvez é a personagem Egili que seja irmão de Wieland em outras lendas, aonde ele aparece defendendo que uma fortaleza, ao que parece uma mulher também sendo protegida nessa fortaleza, e guerreiros tentando invadir, atacar, e eles morrendo, né, com as flechadas aqui do arqueiro Egili. Mas não sabemos exatamente do que se trata, é uma lenda que não chegou até a nossa contemporaneidade. Porém, o painel traseiro tem mais informações e também demonstra essa erudição que o mundo da Inglaterra anglo-saxônica da época e do inglês antigo possuía. Então, o que nós estamos vendo aqui é a representação da invasão dos romanos e da queda do Templo de Jerusalém do ano 70. Ao centro é o Templo de Jerusalém, e dentro dele a Arca da Aliança, cercado por animais aqui, né, 2 animais na parte de baixo e 2 na parte de cima. E a história que está sendo contada é como se fosse uma história em quadrinhos, é em 2 níveis. Então ela começa no nível de cima e termina na parte de baixo. E as inscrições rúnicas ao redor daqui descrevem o que está acontecendo. Então, no topo, aqui no detalhe, bem no canto, tem a palavra em runas, em inglês antigo, escrito dom, que significa julgamento. E aqui do outro lado temos a palavra Gisli, que significa refém ou prisioneiro. E o que o restante da mensagem diz aqui ao redor da caixa, do painel? Diz o seguinte: ele começa então na parte amarela dizendo aí, Hier fetat, e aí ele sobe lá para cima, Titus and Iudeso, e aí ele pula para o outro lado, né, da imagem, e aí ele muda. E, em vez de usar runas e o inglês antigo, ele passa a utilizar o alfabeto latino e o latim, né?
hic fugiant Jerusalem, e aí ele termina com alfabeto rúnico, só que a expressão em latim também, esse aftatores aqui. Ou seja, é uma mescla do inglês antigo com a tradição bíblica, com a tradição latina, e numa tradução, tá, feita aí pela Leslie Webster, ela estima seria a mensagem diria o seguinte: aqui Tito e os judeus lutam, temos aqui então a figura de Tito como um general invadindo o templo de Jerusalém, e aqui eles estão fugindo, né? Aqui os habitantes de Jerusalém fogem. E aqui na parte de baixo, supostamente, seria o general Tito já, após a conquista do templo de Jerusalém, e do outro canto aqui, os judeus cativos já dos romanos. O outro painel, o painel esquerdo, traz uma outra lenda, que não é germânica, que é a seguinte, indo direto para a mensagem. Romualus on Remualus, tuenie brother, né? A feda hier willif on Ramcastri, odlai unei. Ou seja, Rômulo e Remo, dois irmãos, uma loba alimentou bem longe na cidade de Roma. E bem aqui ao centro, é um pouco difícil de ver a imagem, vou destacar para vocês. Temos aqui a figura da loba deitada, de barriga para cima, né? E aqui é uma figura humana, que seria Rômulo e Remo, eles estão mamando nas tetas da loba, né? E a imagem que vemos aqui é a floresta e guerreiros chegando e encontrando Rômulo e Remo. Então temos no painel central, no painel frontal, a natividade, uma lenda germânica, nos painéis traseiro, a tradição bíblica, do outro lado, aqui a lenda de Rômulo e Remo, da fundação de Roma, e do outro painel, final e último, é o mais misterioso de todos, temos o seguinte: ao centro temos a figura de um animal, parece um cavalo, e temos as palavras rúnicas ao redor disso, dizendo assim, né, Rishi, podemos traduzir como veloz, Bita, pode ser amargo ou também aquele que morde, né, a mordida, e aqui embaixo Udo, que seria madeira ou floresta, né, wood. No outro canto do painel, temos uma figura misteriosa, sem inscrição alguma, simplesmente uma figura que parece meio animal, meio homem, sentado num monte, num morro, e que parece um guerreiro aqui, se aproximando dele, não sabemos se para confrontá-lo ou dialogar ou adorá-lo. E no outro canto temos três figuras femininas, né? Não dá para saber exatamente se elas estão em comunhão ou se elas estão simplesmente aprisionando a do meio, né? Mas o que diz as inscrições rúnicas em inglês antigo é o seguinte: Hier Hos sitteth on Hamburger, aí temos a palavra que se perdeu no meio, né? Trigith sua hiraertai gisgraf sardensorga ancefatorna, que podemos traduzir aí como aqui Hos senta-se em uma colina de mágoa, provavelmente referendo a essa figura meio animal, meio homem. Ela suportou o sofrimento que assim lhe foi imposto por Ertai, supostamente pode se remeter a uma deusa pagã da terra, e amargas tristezas e tormentos do coração. O que isso quer dizer? Não sabemos. É outra lenda que não chegou, não sobreviveu à nossa atualidade. Mas por que é interessante a Franz Kafka? Porque ela representa um microcosmos desse universo intelectual, da erudição da cultura, desse mundo da Inglaterra anglo-saxônica, que é essa mistura de herança de um universo pagão, pré-cristão, germânico, com tradições bíblicas, com tradições romanas, e tudo isso numa grande mescla que vai se manifestar, então, por exemplo, uma fonte material como a Franz Kafka. Um outro exemplo de cultura material é o que nós chamamos a joia de Alfred, por exemplo, que já é um produto do século IX. Foi produzido, obviamente, durante o período do rei Alfred o Grande. E o que se trata essa joia? Ela, na verdade, seria um estel, né? Que seria tipo de um... temos essa peça aqui ao lado aqui, onde ela tem a cabeça de uma fera, possivelmente um dragão, e é um buraco, um orifício, onde podia se encaixar um palito de madeira ou de marfim, por exemplo, de osso, para servir para você, para quem for ler um livro, acompanhar e não perder a linha de onde está lendo. Então, em vez de você usar seu próprio dedo, você ir acompanhando com uma ponteira, né? E a joia de Alfred também representa esse fruto dessa produção cultural da época, porque o que nós temos aqui? Dentro da joia, temos uma representação que possivelmente seria a representação do rei Davi.
A parte de trás, temos representações artísticas do período da Inglaterra, da Renascença alfrediana. A cabeça de uma fera, que possivelmente é uma serpente ou um dragão, né? Porque temos escamas aqui, a gente olha a parte, o fundo dela, ao outro lado, temos escamas. E ao redor dela tem mais uma inscrição também. Então, é mais um objeto falante do mundo anglo-saxão, né? E aí a inscrição diz: Alfred MacHecht gewürken, ou seja, Alfred ordenou que eu fosse feita, que eu fosse feito, né? Então, mais uma vez, não chega a ser uma charada, mas é mais uma vez essa tradição dos objetos falantes que existe na tradição da Inglaterra. E aí, por que eu trouxe tudo isso? Entrando de fato agora na questão do que é o inglês antigo. Então, essa imagem que eu trouxe aí, bem conhecida através de muitas pessoas aí da internet, tá, dos meios da internet, só para a gente ter uma ideia, o que é o inglês antigo? Então, o inglês antigo remonta, então, a sua origem, aos idiomas indo-europeus, aos troncos germânicos aí, que vão chegar, então, ao que chamamos aí ao tronco anglo-frísio, que vai dar origem ao inglês, como nós o conhecemos. Só que antes do inglês, como nós o conhecemos na nossa atualidade, né, teremos aí, então, o inglês médio, né, o Middle English, que, por sua vez, remonta ao que nos interessa hoje, que aqui é o inglês antigo, né, o Old English. E o Old English também é uma terminologia que é mais uma generalização, né, uma abstração, porque não existiu, de fato, um idioma chamado inglês antigo. Nós temos vários idiomas que, dentro de um grande conjunto, podemos chamar de inglês antigo. O próprio inglês antigo se dividia aí, no que podemos identificar aí como o inglês antigo, né, o saxão ocidental, né, o West Saxon, né, o saxão oriental, o inglês antigo de Mércia, da Nortúmbria, ou seja, lembra um pouco o que é o próprio alemão, né? Que tem os vários dialetos em cada região da Alemanha, o inglês antigo também. Então, em cada região da Inglaterra, você possuía uma forma desse inglês antigo. O que vai acontecer é, o inglês antigo que nós estudamos hoje, de forma acadêmica, né, ele é, essencialmente, 80% das vezes, o inglês, né, o West Saxon, o inglês ocidental. Isso fruto das transformações políticas que estavam acontecendo na Inglaterra a partir aí do século IX e século X, durante o período rei Alfred e tudo mais, onde você tem uma grande produção literária sendo feita nessa época. Então, em função do número de fontes que foi produzido e do que sobreviveu até nós, então o saxão ocidental acabou se padronizando para nós hoje como sendo o que nós pensamos quando falamos em inglês antigo. Mas, por exemplo, o inglês antigo que aparece lá na Francis Casket, ele é o inglês antigo da Nortúmbria, que é muito parecido com o West Saxon, mas não é a mesma coisa. Então, só para a gente ter uma ideia da variação que o idioma possui. E já que estamos falando aqui da Inglaterra anglo-saxônica, o que seria esse período da Inglaterra anglo-saxônica? A Inglaterra anglo-saxônica, então, com marcos históricos, inicia aí por volta, né, do ano 400, quando as primeiras levas migratórias ou invasoras de tribos germânicas começam a sair do continente e vão ir para a Ilha da Bretanha, ainda antiga, o que era sobrada a antiga província da Britânia romana. E esse período ele vai se estender pelo menos até por volta de 1066, quando teremos aí a invasão normanda, né, com Guilherme da Normandia. E aí morre o que seria o último rei tipicamente anglo-saxão, né, Harold Godwinson, marcando então aí o final do período da Inglaterra anglo-saxônica. E aí, no que diz respeito ao idioma, o inglês antigo passa a sofrer várias influências vindas do continente, principalmente aí em função dos normandos, por causa do francês, e aí teremos uma transformação que vai levar já no século XII à existência do inglês médio. Tá? Mas ao longo de todo esse período temos, por exemplo, acho que é importante frisar, alguns alunos sempre vêm me perguntam quando falam de Beowulf, por exemplo, professor, mas Beowulf ele é uma produção do paganismo da Inglaterra anglo-saxônica, e fica aquela falsa ideia de que a Inglaterra, até a invasão normanda, era praticamente um território germânico, bárbaro, pagão, com tradições, e não. Então, por exemplo, já por volta de 540, né, aliás, desculpe, 597, temos a chegada de Santo Agostinho de Canterbury, na Inglaterra, para a cristianização dos ângulos e dos saxões. E já, por exemplo, em 731, ou seja, primeira metade do século VIII, temos uma tradição cristã extremamente consolidada na Inglaterra, ao ponto de vai produzir um Beda, com sua história eclesiástica dos povos ingleses, ou ainda um Alcuino de York, que vai parar na corte de Carlos Magno para ser o mentor intelectual do Renascimento carolíngio.
Então, é uma tradição, uma produção intelectual e viés cristão muito consolidada na Inglaterra já a partir do século VII, já pelo menos, né? Quando chegam as influências como o arcebispo Teodoro de Canterbury, que vem de Bizâncio e vai parar na Inglaterra e vai estabelecer uma nova regra religiosa na Inglaterra, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. E o período, já adianto que eu vou focar bastante nessa minha fala, ao longo dessa minha fala, é esse período que vai aqui, a partir da segunda metade do século IX, com Alfred o Grande, em diante, que é aonde nós vamos encontrar a maior parte das produções literárias desse período. Temos algumas anteriores, óbvio, como o próprio texto do Beda, né, os textos de Alcuino, mas a maior parte do que sobreviveu até a nossa atualidade é fruto aqui do século IX em diante. Tá? E é o que nós vamos ter, que eu trago aqui para vocês. Um exemplo do que sobreviveu à nossa contemporaneidade. A poesia anglo-saxônica, ou a poesia em inglês antigo, ela é uma das produções, dentro do contexto da Alta Idade Média, com o maior número de textos que sobreviveu até a nossa atualidade. Comparado com outras regiões da Europa do mesmo período, pelo menos da Europa Ocidental, a quantidade de textos que nós temos dessa produção poética ela é absurda comparada, por exemplo, com o que teríamos no Reino Franco, na França, por exemplo. E aí o que eu trouxe aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia, são os 4 principais manuscritos onde se encontra 90% da poesia em inglês antigo conhecida. Existem outros poemas além desse que não se encontram nesses manuscritos? Sim, sim, existem. Mas, como eu disse, 90% se encontra aqui nesses manuscritos. Seria então aqui, o maior deles é o livro de Exeter, com o maior número de poemas. O livro Vercelli, né, que seria o menor deles. Tá? Temos aqui o Codex Junius 11. E, por fim, o manuscrito de Beowulf, que possui apenas 2 poemas, porém, os 2 poemas que o manuscrito de Beowulf possui um deles é o mais conhecido, que é o próprio Beowulf. Tá? Então, só para que a gente tenha uma ideia do que já foi produzido. Isso sem contar toda a produção em prosa também do período. Então, o que nós temos em inglês antigo? Temos, então, a poesia, os textos em prosa, decretos régios, textos legislativos. Então, é uma produção extremamente vasta e, pelo menos do ponto de vista do nosso círculo acadêmico no Brasil, ainda muito pouco explorado. Que agora que está começando a ganhar mais fôlego, né, em território brasileiro. E desses todos que eu quero focar aqui, para falar um pouco sobre traduções e contexto histórico, é justamente o manuscrito de Beowulf. Então, lá, na British Library, nós temos lá chamamos aí o manuscrito de Beowulf, cujo nome técnico, na verdade, é o Cotton Vitellius A15, que é essa imagem que eu trago aí para vocês, que ele não contém apenas, como eu já falei, só Beowulf. Além de Beowulf, tem o poema Judite, que o poema Judite ele é um poema de inspiração do veterotestamentária, na personagem Judite do Velho Testamento. Só que ele não é uma transcrição do texto bíblico para o inglês antigo. Ele é uma recriação da narrativa de Judite em inglês antigo, seguindo os padrões da poesia épica, da poesia heróica anglo-saxônica. Então, ou seja, é um poema de inspiração bíblica, onde a figura feminina de Judite ela se comporta muito mais com um personagem parecido com Beowulf do que com uma figura feminina da própria Bíblia. Ela é uma figura heróica que comanda o exército e assim por diante. E também no manuscrito de Beowulf existem outros textos em prosa que estão vinculados, né, a esse período chamamos aí a renascença do período alfrediano, do rei Alfred, né? Então, a lombada do volume que se encontra atual lá na British Library, ele tem a seguinte legenda aí: Anglo-Saxon Verses and Poems, Flores Soliloquiorum, Santo Agostini, o Evangelho de Nicodemus, etc., e Beowulf e Judite Holofernes. Então, a maior parte do manuscrito de Beowulf são textos em prosa de perfil religioso. Tá? E apenas o final dele é que temos essa poesia heróica com Beowulf e a figura de Judite. E aí nós temos o seguinte.
Então, a primeira página do manuscrito de Beowulf. E o que acontece com essa primeira página? Uma curiosidade. As margens, como dá para ver aqui nessa imagem, elas estão corroídas, né, as margens das páginas aqui. E não é por causa da preservação ou ação do tempo, é porque essas páginas foram queimadas, né? No final do século XVIII, houve um incêndio, né, onde elas estavam, onde o manuscrito estava guardado, assim como diversos outros manuscritos, e o local onde estavam guardados, a biblioteca, era a Ashburn House, um nome no mínimo sui generis para uma biblioteca onde vai sofrer um incêndio. E os relatos foram de que, literalmente, os livros, muitos manuscritos só foram salvos, foram jogados pela janela. Então, muita coisa se perdeu nesse incêndio. E um deles quase que se perde é o manuscrito de Beowulf. Então, as páginas, como vocês estão vendo nessa primeira página do manuscrito de Beowulf, ele está destruído por causa da ação do fogo. Então, destruiu a borda de algumas páginas e algumas palavras do manuscrito se perderam também pelo calor, né? Desapareceram, foram apagadas. Mas o que sobreviveu foi o suficiente para nós termos uma ideia do que se trata a narrativa de Beowulf. E aí, pegando Beowulf, o que eu quero trazer aqui para vocês chamar a atenção? O seguinte, os primeiros versos de Beowulf são justamente aqui, né, os 3 primeiros versos, que inicia justamente, né, com a passagem mais famosa, né, que é o Hwet, que podemos traduzir aí como, né, escutem, ouçam, né, um eia, né, uma chamada de atenção, né, para os ouvintes. E aí ele continua nesse primeiro trecho, então, Hwet, né, We gardena nier dagun, Thiod Köninge Trimje Frunon, Huda Edelingas Ellen Fremedon. Ou seja, escutem, ouçam, né, atenção. Né? Ouvimos falar da glória dos guerreiros daneses dos tempos de outrora, dos reis de sua tribo e de como aqueles príncipes realizaram feitos de coragem. E aqui eu destaquei, nesse trecho aqui, que é o ponto central da minha fala de hoje, a palavra Gardena, que eu traduzo aqui como guerreiros daneses. E por que eu destaquei isso? E o que isso tem a ver com toda a questão de contextualização histórica, a necessidade daquele que trabalha com o idioma inglês antigo ter esse conhecimento básico, pelo menos, da época e tudo mais? Pelo seguinte. Bom, primeiro, que se trata o poema Beowulf, para aqueles que não sabem, ou então assim, sabem mais ou menos o que se trata. Resumidamente, o poema Beowulf é um poema heróico, podemos chamar épico, apesar de que o Tolkien não gostava muito da classificação como épico para Beowulf. Mas ele é um poema, então, heróico, vamos chamar assim, que ele narra as histórias, ele inicia contando sobre o funeral, né, do rei dos daneses. Aliás, importante, o poema não tem título, né? O Beowulf foi um título contemporâneo que foi dado a ele, simplesmente em função da personagem que faz parte de toda a narrativa. Então ele começa contando sobre então o funeral do rei dos daneses e o desenvolvimento da linhagem dessa dinastia, né, que nós chamamos aqui são os daneses, e de como que em um certo momento surge então a figura então de Hrothgar, descendente dessa linhagem, que manda construir um salão real para ele, onde ele vai festejar e etc. E isso desperta a ira de um monstro que não fica claro o que se trata, se é um ogro, se é do que se trata esse monstro, enfim, mas que é descrito simplesmente como uma criatura amaldiçoada da linhagem de Caim, e é um monstro devorador de seres humanos, devorador de homens. E ele, então, Grendel, irritado, que é um monstro com um barulho, ele vai e passa a assombrar o salão do rei Hrothgar por 12 anos. E isso gera muito desconforto, obviamente, e sofrimento para os daneses, até que finalmente surge a personagem do herói Beowulf, que promete auxiliar, né, o rei Hrothgar dos daneses, e enfrenta Beowulf, e depois vai enfrentar a mãe de Beowulf também, e futuramente esse Beowulf vai retornar para sua tribo, né, a tribo dos Getas, ou dos Gits, aonde ele passará por novas aventuras, confrontos com outros povos, e finalmente ele mesmo se torna rei do seu próprio povo, e o poema finda com o confronto dele com a figura de um dragão, exatamente ao estilo Smaug, né, de O Hobbit, que criatura que habitava uma gruta subterrânea é despertado pelo ladrão que rouba seu tesouro, ele de raiva o dragão começa a incendiar o reino todo, e Beowulf vai até lá então para tentar se vingar do dragão e assassiná-lo. Então,
A princípio, é um poema que traz elementos fantásticos, né, mitológicos, lutas contra monstros que saem de pântanos, um dragão, né, armas mágicas, linhagens, dinastias mitológicas. E uma primeira abordagem que tem sobre Beowulf, a princípio pensa-se que ele é. Então, é simplesmente uma narrativa fantástica sobre monstros, né, e heroísmos e um herói matador de monstros. Numa abordagem mais recente sobre Beowulf, né, no meio acadêmico, trata-se que essa é uma visão muito simplória sobre Beowulf, e é uma leitura muito vinculada ainda às leituras do século XIX, né, chamada aí, Beowulf, o Matador de Monstros, que, na verdade, essa seria apenas a superfície da narrativa de Beowulf, onde a verdadeira narrativa de Beowulf ela está abaixo dessa, que seria, na verdade, os confrontos dinásticos entre esses diversos povos. E os monstros estão ali, na verdade, uma perspectiva já pós-Tolkien, né, após o ensaio dele de 36, numa forma de construir e fazer toda a amarração dessa narrativa, desses conflitos dinásticos de várias tribos lutando entre si. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia geral do que se trata o poema Beowulf. E aí, eu já entrando de fato na problematização da coisa. O poema Beowulf, então, ele surge nesse período da Inglaterra anglo-saxônica. E ele praticamente permanece esquecido desde o final desde a Idade Média até a contemporaneidade, quando ele é adquirido como parte de uma coleção, e depois, futuramente, no início do século XIX, ele é revisitado por esta figura aí, né, que é o dinamarquês, o estudioso dinamarquês, o Grimund Josson Thorkelin. E o Thorkelin, ele, dinamarquês, como eu falei, ele tinha por objetivo reunir, né, elementos que falassem a respeito do passado da Dinamarca, do passado histórico da Dinamarca. A gente não pode esquecer que aí, início do século XIX é um período já de ascensão do nacionalismo no norte da Europa, né? Então Thorkelin estava nessa busca, já nesse contexto nacionalista, né, que vai se tornar ainda mais forte para meados do século XIX, vinculado à história da Dinamarca. E ele então vai até a Inglaterra, ele faz uma transcrição do poema Beowulf, e depois, futuramente, ele faz a primeira tradução conhecida sobre o poema, que é para o latim. Então, ele faz uma tradução do inglês antigo para o latim. Qual é o grande problema do trabalho de Thorkelin? O grande problema é de que ele não tinha conhecimento claro do inglês antigo. Então, quando ele leu o poema em inglês antigo, ele não entendeu a história. E ele passou a transcrever e fazer a tradução dele para o latim a partir do que ele achava que era a narrativa do poema. E aí o resultado final disso foi a publicação dele, em 1815, né, sob o título em latim aí, De Danorum Rebus Gestis, século III ao IV, poema danicum dialecto anglo-saxônica, ou seja, os feitos dos reis daneses do século III e IV, poema dinamarquês em dialeto anglo-saxônico. O que quer dizer esse título do Thorkelin? Primeiro, como eu falei, ele não tinha compreensão clara do inglês antigo. Ele traduziu, a tradução dele para o latim é uma coisa, assim, comparado com o que é o texto original, um tanto quanto rocambolesca, é uma recriação, na verdade, que ele fez. E ele traduz, na verdade, para o latim, e com o objetivo, na verdade, de estabelecer Beowulf como um marco literário da história da Dinamarca. Isso aparece no texto dele, aliás, no título que ele coloca, né? O Feito dos Reis Daneses, aí põe lá, um poema dinamarquês em dialeto anglo-saxônico. Qual era a crença desse período? Que o inglês antigo ele não era um idioma típico da Inglaterra medieval, mas que ele era um dialeto fruto do dinamarquês medieval. Né? Ou seja, havia o dinamarquês falado na Idade Média, que na verdade era o nórdico antigo, e que o anglo-saxão seria um dialeto disso. É a mesma perspectiva que nós vamos ter ainda nesse século XIX, de outros pesquisadores, como na Alemanha, por exemplo, onde eles vão dizer que o inglês antigo, na verdade, era um dialeto alemão, né? na ilha da Bretanha. Então, o que nós temos já logo de cara é o poema Beowulf, logo nas primeiras experiências de tradução dele, sendo, na verdade, cooptado pelos nacionalismos do século XIX,
sejam dinamarqueses, sejam da Alemanha, uma tentativa de firmar o poema como uma obra nacional dos seus países, e não uma tentativa de compreender o que é o poema. E isso vai marcar profundamente os estudos sobre Beowulf e as traduções sobre Beowulf desde o século XIX, desde Thorkelin até a nossa atualidade. Por exemplo, eu trago para vocês um trecho, né, que é da tradução do Beowulf para o português do Eric Ramalho, de 2007, onde, na tradução que ele faz, né, no aparato crítico que ele faz introdutório ao texto, ele diz lá o seguinte, a respeito dos nomes dos povos que aparecem no poema. Ele diz: quanto aos gentílicos relativos aos principais povos encontrados em Beowulf, apresenta-os em língua portuguesa de acordo com as respectivas formas latinas que os originaram, as quais verifiquei nos escritos antigos romanos e dos historiadores medievais. Qual é o problema dessa afirmação dele? É uma prática que remonta ao Thorkelin, que é a busca em Beowulf por uma verdade escondida, ou seja, é a busca em Beowulf da tentativa de descobrir quais são os povos reais que estão presentes em Beowulf e tentar, então, revelar, assim, vamos tirar toda a parte fantástica, né, os monstros e o dragão, porque o que sobrar é a verdade da história do norte da Europa. Então, os povos que estão citados ali são povos reais, dentro de um contexto mitológico só. Tá? O que é uma perspectiva equivocada, numa visão mais atual, pelo seguinte: qual é digamos assim, o texto de Beowulf, ele está inserido em qual perspectiva, no final das contas, de fato? Ele está remontando a sua narrativa a um passado mítico. E esse passado mítico, ele não tem um texto como Beowulf que remonta ao passado mítico, ele não tem nenhuma preocupação em querer reconstruir um passado histórico real. Tá? Ele está inserido ali dentro de um processo de construção de um texto que remete a elementos que vinculam a memória a uma memória coletiva, a uma memória social, tá? Que está vinculada à ideia de uma identidade do grupo, da sociedade. Podemos chamar até uma identidade étnica ou até mesmo elementos de etnogênese daquele grupo social. Então, não é função do poema, como o Beowulf, em nenhum momento ele está se propondo a trazer uma realidade do que era o mundo norte-europeu, né, do final da Antiguidade, início da Idade Média. Essa perspectiva, e aí, por isso que se torna problemática uma perspectiva como essa, de tentar identificar a verdade por trás de Beowulf na nossa atualidade, porque essa perspectiva ela já foi descartada, ou pelo menos foi extremamente atacada, pelo menos desde os anos 30. Então, cito novamente aqui o artigo do Tolkien, né, o The Monster and the Critics, ele faz isso. Depois dele, já nos anos 40 e 50, pesquisadoras como a Dorothy Whitelock, quando vão trabalhar a questão sobre o público de Beowulf também, ela desconstrói essa ideia, né? Então, é muito complicado ainda essa perspectiva de vamos descobrir o que está por trás de Beowulf se manter. Pelo seguinte, qual é o problema disso? Qual é o problema de eu querer encontrar povos antigos em Beowulf? O problema é o seguinte: primeiro, o poema não é obrigação do poema querer relatar uma realidade histórica real com R maiúsculo. E a partir do momento que a gente parte dessa perspectiva, isso nos leva a um desencadeamento de problemas ao trabalhar com a obra e querer traduzi-la, né, para o português, por exemplo, que é: você acaba tentando adaptar termos e identificar povos, né, dentro do poema, que muitas vezes vão se demonstrar ou anacrônicos ou frutos, na verdade, de apropriações ou construções que o nacionalismo europeu do século XIX desenvolveu. E não, na verdade, uma análise através da fonte. Isso vai levar, portanto, a que você desenvolva uma interpretação anacrônica e muitas vezes teleológica da obra, e, portanto, você acaba querendo identificar elementos de realidade num texto que, no fundo, ele é uma construção fruto de uma identificação cultural, de um passado mítico lendário, de povos lendários, fundadores de dinastias régias, desse contexto, por enquanto, chamemos aqui norte-europeu. Tá? Então, essa perspectiva, ela ainda é muito presente em várias obras, sim. Então, um exemplo que eu dou do século XX é de um pesquisador sueco que ele fez uma tradução do Beowulf,
aonde ele diz ter tirado todas as partes que seriam, segundo ele, enxertos cristãos e manteve aquilo que seria o poema, entre aspas, original. Ou seja, na verdade, ele simplesmente foi uma escolha subjetiva, o que ele achou que não era original, ele retirou e manteve aquilo que ele achava que era real, o original, melhor dizendo, e manteve. Tá? Um outro problema disso também leva à tentativa de buscar o poema original de Beowulf. Não existe um poema original de Beowulf, pelo menos não temos prova, evidência material disso até a nossa atualidade. Um outro problema também, mais recentemente foi publicado um livro também de um pesquisador sueco da área de arqueologia, aonde ele demonstra, através da arqueologia, que Beowulf seria um poema originalmente sueco. E ele faz vários levantamentos demonstrando que objetos descritos no poema são iguais ao que haviam na Suécia do período ali, um pouco antes da Era Viking. Novamente, são escolhas subjetivas onde, inclusive, o autor extrapola o que o próprio texto traz, numa tentativa de firmar o poema como um marco nacional e não como uma obra artística fruto de um período específico. E aí, o que isso tudo tem a ver com os daneses que eu trouxe lá, os Gardena? Então, só para a gente ter uma ideia de como esse problema sobre a identificação de quem seriam esses povos, que vai remeter aos daneses, vai se desenvolver. Por exemplo, em 1922, Friedrich Kleber ele vai publicar uma obra dele que seria uma das principais, mais famosas edições do poema Beowulf. Não é uma tradição, é apenas uma tradução, é apenas a edição do poema, que é até hoje utilizada como referência e é excelente. Só que, ao realizar isso, ele parte do mesmo princípio, de tentar identificar uma verdade escondida por trás de Beowulf. E ele cria o que eu chamo aqui a geografia de Beowulf. Ele vai tentando identificar, ele cria um mapa, que é esse que vocês estão vendo aí no slide, que ele identifica aonde estariam os povos mencionados dentro do poema. Então ele vai colocar que os daneses estariam aqui, né, na ilha da Jutlândia, próximo da ilha da Jutlândia, né, os jutos seriam da própria Jutlândia, os Gits, né, os jetas seriam aqui do que ele identifica como se fossem os godos na Suécia, enfim, ele vai identificando como se isso fosse uma realidade. Só que em nenhum momento do poema Beowulf isso é especificado, aonde cada povo vive. Os nomes estão presentes, mas não existe uma descrição geográfica clara do que está acontecendo. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, na tradição cristã, ao se interpretar que o fruto proibido era a maçã, que no paraíso, então, a Eva pegou a maçã que estava lá no paraíso, que era o fruto proibido, e deu para Adão. Se nós lermos o texto bíblico, em nenhum momento é citado qual era o fruto proibido, simplesmente é mencionado o fruto proibido. A maçã se torna tradicionalmente como fruto proibido através de um erro de interpretação do latim medieval, né, com a palavra malum, que aí se torna então o fruto do mal, que também podia ser maçã, e aí convencionou-se por ser a maçã. Então, em nenhum momento o Beowulf descreve precisamente onde estão esses povos, mas aí Friedrich Kleber coloca isso na sua obra de 22 e isso se torna meio quase um cânone. Tanto que isso vai refletir na década de 40, na obra consagrada do Frank Stanton, né, o Anglo-Saxon England, onde ele descreve, ao final do século VIII, cada um dos 3 povos escandinavos dos tempos históricos formavam uma nação, com suas próprias tradições e uma noção clara de suas diferenças com seus vizinhos. Até aqui tudo bem, é um consenso da área. Só que aí ele vem e complementa. Os jetas, o povo de Beowulf, está agora unido aos suecos. Seus nomes são lembrados, mas sua dinastia muito chegou ao final. De onde o Frank Stanton retirou isso? Novamente, da própria subjetividade dele, fruto dessa tradição que remonta ao próprio Thorkelin. Tá? E aí volto novamente aqui aos daneses e ao poema. Então, o que nós temos aqui? Então, lá os 3 primeiros versos de Beowulf fala sobre, portanto, os Gardena, que eu traduzo aqui como guerreiros daneses. Em português, temos atualmente 2 traduções de Beowulf, né? Uma a mais antiga do Ari Gonzalez Galvão e a segunda do Eric Ramalho. A do Ari Gonzalez traduz então Gardena por dinamarqueses de guerra. E a do Eric Ramalho ele traduziu como danos de lanças. Tá? Gardena especificamente, o que quer dizer a palavra? Em inglês antigo, Gardena é uma palavra composta por outras 2 palavras, que seria a palavra gar, que quer dizer lança,
né? A arma, né? Enfim, que é a principal arma, era a principal arma desses guerreiros do período, e Dena, que podemos aqui traduzir então como danês. Gardena podemos interpretar, inclusive, como um Kinin. E o que seria um Kinin dentro da tradição dos estudos aí sobre a Inglaterra, sobre o inglês antigo? O Kinin, como é Gardena, seriam, então, palavras que, no momento da versificação e da construção do texto, tá? Nem sempre para fazer a rima, a literação, era possível utilizar a palavra que deveria estar ali mesmo. Então, por exemplo, ao construir o texto, a palavra seria referente a uma embarcação. Só que a palavra para embarcação, por exemplo, ship, não caberia ali porque ia quebrar, né, o processo o verso, ia quebrar a rima ali. Então, o que o inglês antigo e também o nórdico antigo faz isso? Eles constroem, portanto, kinings, que são palavras, né, que mantêm a aliteração, porém são palavras compostas que simbolizam aquela palavra. Então, por exemplo, ao invés de se falar simplesmente o mar, o oceano, em Beowulf ele vai usar a palavra Hronhrade. Né? Hronhrade é a composição de duas palavras, né? Hron, que é baleia, e Hrade, que podemos traduzir como estrada, o caminho. E aí vira o caminho da baleia. E o que é o caminho da baleia? É o mar. Outros termos, ao invés de falar o sol, falar a vela do mundo, né? Ou a vela do céu. Né? Ao invés de você falar a batalha, por simplesmente, falar sobre, né, o confronto das espadas. Então, isso seriam os kinins, são essas construções. Então, Gardena pode ser entendido nesse mesmo sentido. Então, Gardena, lança, né, Dena, né, danês. Então, Gardena poderíamos traduzir como guerreiros daneses, por exemplo. Ou seja, são os daneses que portam lança, portanto, são guerreiros. Isso em Beowulf é importante porque esses kinins aparecem também com o nome das próprias personagens. Isso é importante porque se você tem essa informação, você já sabe o que vai acontecer com aquela personagem. Então, por exemplo, lá pelo meio de Beowulf, eles mencionam a história do rei Hermod, que é um rei maligno, que ele só buscava a guerra, ele não presenteava os seus guerreiros, e em função desse conflito ele acaba caindo em desgraça. Hermod é composto por duas palavras, Here, que podemos entender como guerra, combate, conflito, e mod, que pode ser traduzida, a depender do contexto, como espírito, mente, coração. Então, Hermod seria aí, né, um espírito aguerrido, um espírito belicoso, o que vai nos levar, então, à figura do próprio Hermod, que é esse personagem que acaba caindo em desgraça pelos conflitos que ele causa. A princesa Friwaru, por exemplo, filha do rei Hrothgar, também, Freya, nobre, né, e Waru significa algo protegido, algo que está sendo cuidado. Então, ela é a nobre que é cuidada, que é protegida. Né? Daí ela ser a filha, né, do rei Hrothgar. E Beowulf é o principal exemplo de como um próprio nome próprio, ou um nome próprio se transforma em um kinin. Né? Beo é abelha em inglês antigo. E Wolf, lobo. Então, Beowulf, eu já vi muitas traduções, por exemplo, como Beowulf significando o lobo do mel ou coisa do tipo. Na verdade, não. Na verdade, o que Beowulf, ele significa o quê? Ele é o lobo da abelha. Contudo, lobo, no contexto da Inglaterra da época, em vários outros textos, lobo é utilizado como sinônimo de inimigo. Exatamente é um exemplo que vamos encontrar, por exemplo, em Thomas Hobbes, no Leviatã. Né? O homem, o lobo do homem, é nesse sentido que Wolf aparece nessa produção poética e nessa literatura. Então, lobo, aqui não é no sentido literal, é no sentido figurado. Então, portanto, o lobo da abelha, que é Beowulf, na verdade, ele é o inimigo da abelha. Logo, ele é o urso, porque o Beowulf ele possui a força de 30 homens, ele é forte, ele é feroz, etc. Então, na verdade, o lobo da abelha, Beowulf, é o inimigo da abelha, portanto, o urso. Então, exemplos de kinins que nós vamos encontrando ao longo aí do poema. Então, Gardena se enquadraria nessa construção. E aí vem um ponto-chave, que é o seguinte. Então, temos uma tradição de estudos de traduções que remontam a Thorkelin, buscando essa origem real por trás do poema e assim por diante, né? Que ignora o contexto histórico da época, tentando aproximá-lo de outros povos, no caso de Thorkelin,
uma herança que remonta a elementos do nacionalismo dinamarquês, do nacionalismo europeu. Então, o que acontece nessas traduções? Estou pegando novamente as traduções feitas para o português. Na tradução do Eric Ramalho, pegando de trás para frente, o Dena que ele utiliza, o Dena que ele põe aqui como danos de lança, a partir da palavra Dena, ele, na introdução que ele faz, ele explica que a opção dele foi fazer uma associação do povo do rei Hrothgar, os daneses, com o que seriam os Dani, que são mencionados na obra dos Saxo Gramáticos, né, a Gesta Danorum, que é um povo real, que seriam os dinamarqueses medievais ali. Só que são dinamarqueses de uma Dinamarca do século XI, do século XII e XIII. Né? Enquanto Beowulf está fazendo referência a um passado mitológico que corresponderia mais ou menos a, como falei, a antiguidade tardia e o início da Idade Média. Então, a meu ver, teríamos uma questão problemática aí. Na tradução do Ari Gonzalez, ele utiliza simplesmente o termo de Dena para dinamarquês, uma referência direta mesmo à região geográfica da Dinamarca, né, que não é tão problemática, mas valeria talvez uma explicação, porque pode ser confundida com a ideia de dinamarqueses da nossa contemporaneidade. Eu optei por associar, então, Dena, quando eu falo guerreiros daneses, por um outro viés, que é a ideia de associação ao contexto histórico e cultural dessa Inglaterra, do período aí entre o século IX e o século XI. Então, foi através desse viés que eu trabalhei, então, nessa minha tradução, a ideia de guerreiros daneses. E por que eu optei por essa construção? Pela seguinte: o que nós sabemos sobre Beowulf, de fato? Né? Na verdade, temos várias perguntas e poucas respostas, mas o que nós realmente sabemos é o conteúdo de Beowulf, do que se trata a narrativa. É uma narrativa mítica, fala sobre figuras lendárias, dentro aí de um passado idealizado, fruto de etnogênese, etc., com seres fantásticos. O que nós sabemos também? A datação do manuscrito que existe. O manuscrito que existe, está lá na British Library, ele data aí a sua composição em algum momento entre o final do século X e o início do século XI. E sabemos, isso também já é um consenso da área, que ele é uma cópia de uma versão anterior. E que provavelmente essa cópia não é tão anterior, por exemplo, ao início do século X. Existe agora uma nova hipótese mais recente que diz que talvez existisse então uma terceira versão anterior, tá? Que seria por volta do século, talvez do início do século IX, mas não por enquanto é só uma teoria, uma hipótese só. O que com certeza temos é o manuscrito, que está lá, final do século X, início do XI, e sim, ele é fruto de uma cópia, no máximo, da primeira metade do século X. Então, pensando nesses referenciais cronológicos e na utilização do termo que aparece em Beowulf, quando eu fiz a minha tradução de Beowulf, comecei a buscar por alguns referenciais a partir de alguns questionamentos. Então, por exemplo, o que o poema significa? Um poema como Beowulf significaria? Né? O quanto esse poema poderia importar para aquela sociedade histórico, né, da Inglaterra anglo-saxônica? Qual a função que ele desempenharia dentro desse contexto sociocultural? Na sua composição, quais eram as demandas às quais esse poema vai responder, vai suprir? E talvez a principal pergunta que é: por que alguém na Inglaterra anglo-saxônica, ali do período do século X, por que ele se dá o trabalho de gastar pergaminho, o vellum, na verdade, gastar tinta, esforço físico, esforço mental, para, teoricamente, fazer uma narrativa sobre povos escandinavos do passado, que, teoricamente, seriam ancestrais dos vikings, que é um momento que os vikings estão atacando a Inglaterra. Então, por que alguém se dá esse trabalho de falar, de fazer uma cópia de uma narrativa épica que fala sobre o passado dos próprios inimigos? Tá? E aí, uma resposta, em busca da resposta, buscando em outros textos da mesma época, do mesmo recorte histórico, nós vamos encontrar, por exemplo, esse poema, que é A Captura das 5 Cidadelas. Onde se encontra esse poema?
ele está presente na crônica anglo-saxônica, né? A crônica anglo-saxônica é um conjunto de registros históricos do período, que ele vai fazendo registros ano a ano dos principais acontecimentos. E são registros em prosa. Contudo, referente ao ano de 942, ou seja, estamos ali mais ou menos próximos ao período da composição do manuscrito de Beowulf, ou da sua versão anterior, temos esse poema, que aí ele diz o seguinte, né? É um poema curto, que está dentro da crônica, ou seja, foi registrado de forma poética ao estilo heróico, não de forma em prosa, onde ele relata a ação militar do rei Edmund, que seria neto do rei Alfred. E ali ele diz, então, né, o poema, na primeira estrofe, ele diz lá, Here Edmund König, Engla Theoden, ou seja, aqui o rei Edmund, líder dos ingleses ou dos anglos. Tá? E aí ele continua falando, né, exaltando a figura do rei, das regiões onde ele está atacando, né, onde ele fala, Mirce Eode, Diredet Fruma, Suador, Shadet, Huitan Willesiet, Anhumbraea, Brada Brimstre, e ele vai citando as cidades, né, Ligorchester, Lincoln, Nottingham, enfim. E aí, lá pelo meio, né, ele vai dizer Denen weron error under Nordmanum nide jebede, on hedenra hefla klomun lange trage, od hie lisdet efter for his wordshipe, wigendra cleo evera erdwerdes Edmund König, ou seja, ele vai dizer, antes os daneses, Dene, estavam submetidos à força sob o jugo dos homens do norte, Nordmanum, por muito tempo ao cativeiro dos pagãos, Hedendra, até que novamente fossem libertos pela glória do guardião dos guerreiros, o filho de Edward, né, rei Edmund. E aqui nós temos então algo importante que é a ideia que muitas vezes também no campo da história, específica da história, se construiu a ideia então de que os daneses históricos da Inglaterra do período eles seriam vikings. Só que aqui no poema fica muito claro que é uma distinção, tá? O poema deixa muito claro então, que existem os daneses e que esses daneses estão submetidos à força dos homens do norte, que esses homens do norte são pagãos. Ué, mas esses daneses não seriam justamente os próprios homens do norte? Eles não seriam pagãos também? E aí então chegamos a uma primeira observação que é o termo Engla, que aparece no poema As Cinco Cidadelas, faz claramente referência a uma construção política que aparece em outras fontes, que é a ideia de uma Angelkin, também a ideia do idioma que está se consolidando, que nas fontes vai aparecer como já English. Ou seja, a ideia de um povo inglês, do idioma inglês. Então é um processo que o Engla faz parte de um processo de construção de uma identidade local, nacional, né, ou uma questão étnica já, praticamente. A palavra Dene ou Dena é referente a daneses. Só que esses daneses não são vikings, como aparece ali. Em outras fontes, podemos já cruzar informações e chegar à conclusão que é um termo referente a populações que, por N razões, estão vinculados a uma ancestralidade possivelmente escandinava, não necessariamente ou exclusivamente da Dinamarca, e que estão integrados, aliados de forma política e forma militar, aos anglo-saxões, a essa ideia de uma Angelkin. E quando o texto fala sobre Nordmanum Hedenra, estamos falando claramente aqui homens do norte, pagãos, ou seja, eles são invasores, inimigos, estamos falando aqui de vikings. Então o que o texto fala aqui é que o rei Edmund, líder dos anglo-saxões, dos ingleses, foi libertar os daneses que estavam cativos dos vikings. Mas daneses e vikings não são a mesma coisa? E como assim os daneses estão presentes aqui? Eles não seriam referentes aos dinamarqueses lá, aos danes dos sacros gramáticos? Então, daí, novamente, eu enfatizar a importância de contextualizarmos o texto dentro da produção da sua época. Porque, veja, na mesma época, no mesmo recorte, no mesmo período, nós vamos ter na produção legislativa da época e dos decretos régios, por exemplo, um decreto de 924 ou 933, mais ou menos, referente ao rei Athelstan. Rei Athelstan ele vai ser neto do rei Alfred, tá? E é o irmão mais velho do rei Edmund que eu acabei de mencionar. E nesse charter ele é mencionado da seguinte maneira, ele é descrito da seguinte maneira:
Adelstani Anglo-Saxonum denorumque gloriosissimi regi, ou seja, Athelstan, o mais glorioso rei dos anglo-saxões e daneses. Então, ele não é apenas rei dos anglo-saxões, ele também é rei dos daneses nesse momento. Então, começa a nos levantar, a chamar a atenção que esses daneses não são simplesmente, não são vikings, e por alguma razão eles estão integrados a esse mundo político dos anglo-saxões. O que se confirma ainda mais quando a gente observa isso aqui. Outros documentos, decretos régios do mesmo período. Então, por exemplo, um outro documento do rei Athelstan, é de 934, é sobre uma doação de terras à arquidiocese da igreja de York. E tem todo lá a normativa explicando quais são as terras e tudo mais, e aí, ao final, tem as testemunhas que fazem parte desse documento. Então, como testemunhas, temos lá o próprio arcebispo de Canterbury e o arcebispo de York. Temos os reis galeses, que vão até a corte de Athelstan e participam desse cerimonial. Temos aí bispos, nobres anglo-saxões, etc. E lá no final, temos alguns nomes que chamam a atenção, que são nomes de aristocratas, mas eles são nomes de origem escandinava, como Ragnar, Ivar, Rude, Hade, Schule. Então, assim, se esses nomes são de origem escandinava, isso é um fato. Mas se eles estão nesse documento, é porque eles são pessoas minimamente importantes do ponto de vista político para ser testemunhas de um decreto régio. Outro documento, já posterior, de 946, já do sobrinho do rei Athelstan, que também vai se tornar rei, o rei Idred, também temos um documento aí a respeito de doação de terras e segue o mesmo protocolo. Temos ali como testemunhas arcebispos, nobres, né, reis galeses, e aí, novamente, ao final, temos nobres de origem, de nome escandinavo, Orm, Morkar, Grim. E, mais para frente, né, 956, irmão de Edred, segue o mesmo protocolo, um novo documento de doação de terras à igreja, e lá, novamente, como testemunha, nomes de nobres de origem escandinava. Então, o que isso nos leva a pensar? Nos leva a pensar o seguinte, que, apesar do que o nosso imaginário popular temos sobre a ideia dos vikings, principalmente agora com as séries, filmes e por aí, em algum momento, por volta aí do século X, essas populações que vieram da Escandinávia, que invadiram a Inglaterra, se estabeleceram ali, em algum momento eles passam a fazer parte da própria estrutura política do reino que está se consolidando. E é um reino anglo-saxão, porque temos a figura que são reis anglo-saxões, descendentes de uma linhagem específica, que é a casa do reino de Wessex, do rei Alfred. Portanto, são populações e aristocracia de origem escandinava que está se vinculando, se submetendo ao poder de um rei anglo-saxão. E sabemos que esse, de fato, é um período de avanço e conquista, ou reconquista desses territórios por parte dos anglo-saxões, que estão retomando territórios que haviam sido conquistados pelas invasões vikings anteriores. Pulando para outra fonte dessa mesma época, nós vamos encontrar o seguinte, a genealogia do rei Alfred. Na genealogia do rei Alfred, ela vai aparecer em dois momentos. Ela vai aparecer na crônica anglo-saxônica, e também na que seria a biografia do rei Alfred, a Vita Alfredi, que ela é concebida aos modelos da Vita Caroli de Carlos Magno. E nos dois documentos, temos lá então a linhagem do rei Alfred, remontando a seu pai, Edelwulf. Então ele começa lá, e Edelwulf era filho de Egbert, filho de Elmund, filho de Efa, e assim sucessivamente, ele vai seguindo. E aí lá pelo meio da linhagem, ele menciona a figura lendária de Cerdic, que seria o fundador mítico da linhagem de Wessex, da dinastia de Wessex, e ele vai seguindo ainda mais, até que ele chega a nomes como filho de Brand, filho de Baldeg, filho que era filho de Woden, e mais para frente, filho de Bel, filho de Sheldua, filho de Hermod, e lá mais para o final, filho de Sheth, isso é filho de Noé, e aí uma ligação que remonta até a figura de Deus, a Cristo. Por que isso chama atenção? Woden, sabemos, era o nome da divindade pagã equivalente ao Odin dos escandinavos. E Beldeg, potencialmente, é uma referência a uma divindade que faz parte também desse paganismo anglo-saxão, que pode ser vinculada à divindade Balder também, dos nórdicos. E o que nos chama a atenção são esses outros nomes, Bel, Sheldua, Hermod e o próprio Sheth, filho de Sheth.
Numa outra fonte genealógica da dinastia de Wissem, da dinastia do rei Alfred, né, a Crônica de Ethelwerd, que é do século X, ela faz a mesma referência à linhagem de Alfred. E também faz a referência aos mesmos nomes. Lá pelo meio, também, novamente, ele cita um tal Balder, um tal Woden, e aí ele cita também um tal Git, um Beu, e aí ele cita um Shield e também cita um Chef. E o mais curioso é o final do registro da crônica de Ethelwerd, onde ele diz: e esse chefe chegou em um barco pequeno na ilha do oceano que é chamada Scaney, né, ou Scaney, com armas em torno de si. Ele ainda muito jovem garoto e desconhecido para o povo daquela terra, mas ele foi recebido por eles, acolhido por eles e o aclamaram rei, e desta família se origina a descendência do rei Edelwulf. Por que esses documentos da genealogia também são interessantes para nós pensarmos aqui quem são esses daneses? Porque são os nomes que aparecem em Beowulf, logo no início, no prólogo de Beowulf. Então, Beowulf começa, na escuta e ouvimos falar da glória dos guerreiros daneses, e aí ele diz, por diversas vezes, Shield-Chefing, ou seja, Shield, filho de Chef, tomou os salões de Hidromel, fala sobre os feitos de Shield-Chef, e lá, mais para frente, ele vai falar sobre os descendentes de Shield-Chef, que são o senhor Davi, o regente da glória, concedeu-lhe grande renome. Beowulf, que ainda não é o herói homônimo, é um outro Beowulf, né? O filho de Shield foi famoso e seu nome se espalhou ao longe. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, fazendo uma comparação das genealogias, na crônica anglo-saxônica, na crônica de Ethelwerd, na vida do rei Alfred e em Beowulf, se repetem nomes de figuras lendárias, fundadoras de uma dinastia. Então, Chef aparece na crônica anglo-saxônica, na vida da crônica de Ethelwerd, na vida do rei Alfred e em Beowulf. Shield também aparece na crônica anglo-saxônica como Sheldwa, na de Ethelwerd como Shield, na do rei Alfred Sheldwa e em Beowulf Shield. E temos também a figura de Beu ou Beowulf, né? Ou seja, são referências muito parecidas para ser simplesmente uma coincidência entre as fontes. O que nos leva a pensar novamente lá na Frank's Casket, sobre aquelas lendas, aqueles painéis cujas narrativas nós não compreendemos claramente, porque a tradição daquelas lendas não sobreviveu à nossa contemporaneidade. Então, a primeira hipótese é de que havia essa figura desse Shield-Chefing, ou desse chefe, que provavelmente ele seria uma figura lendária desse contexto germânico pré-cristão, e que ele era uma figura que fazia parte e fazia sentido dentro desse contexto dessa sociedade anglo-saxônica, né? E também no contexto das populações da Escandinávia medieval, porque fontes externas à Inglaterra reaparecem, só que são fontes posteriores. Aparecem essa mesma construção. Então, o que nós estamos vendo aqui é o seguinte, são todas essas fontes que eu mencionei para vocês, fontes, então, decretos régios, as genealogias do rei Alfred, do próprio Beowulf, que estão sendo concebidas e produzidas num período que é o período que chamamos aí a Reforma Alfrediana, que é um período onde vamos ter uma grande produção de textos de teor filosófico e político, como, por exemplo, a versão em inglês antigo da Consolação da Filosofia de Boécio, ou ainda da Régula Pastoral de Gregório Magno. Essas obras elas serão solicitadas pelo rei Alfred para vir do continente e elas serão traduzidas, sob solicitação do rei, do latim para o inglês antigo. Só que ao realizar essa processo de tradução do latim para o inglês antigo, essas obras passam por alterações e adaptações. Então, por exemplo, podemos dizer que a tradução da obra de Boécio e de Gregório Magno na Inglaterra não são exatamente traduções, e sim adaptações, porque tem trechos que não existem no original e foram colocados ali. Então, por isso que eu chamo aqui o que, ao invés de a tradução de Boécio para o inglês antigo, chamado Froferbock, né, o livro da sabedoria, e a de Gregório Magno, o Hierdebok. Isso entre outras obras, como, por exemplo, a obra de Orósio, que também será traduzida para o inglês antigo. Os 25 primeiros salmos, teoricamente, foi o próprio rei Alfred que traduziu para o inglês antigo, adaptando e não fazendo uma tradução literal. É o mesmo período que grandes fortificações estão sendo estabelecidas, no território controlado pelos anglo-saxões, que no mapa que eu mostro aqui para vocês é esse território mais um pardo mais escuro, enquanto o território num pardo mais claro seria o território controlado
pelos daneses, os descendentes dos vikings que atacaram, né, no século VIII e no início do século IX. Então, o que nós estamos vendo aqui é um momento de que duas sociedades estão acabando entrando em contato, aonde a sociedade anglo-saxônica está à frente disso, porque é um processo militar de reconquista desse território, e aonde a aristocracia dessa Danelaw está se submetendo, tá, ao poder político da Casa de Wessex. E no meio disso tudo estão sendo produzidos esses textos, tá, incluindo Beowulf. Então, o que nós temos aí do período alfrediano? Então, temos aí um período onde está sendo produzida a vida do rei Alfred e a crônica anglo-saxônica, que é uma propaganda política do próprio rei Alfred e de sua linhagem. É o momento da composição escrita de Beowulf. Chamamos o momento, então, do renascimento alfrediano, da grande produção textual, dos textos sapienciais dele. É um período onde vai ser composto, pelo menos de forma escrita, a maior parte do corpus poético em inglês antigo, como nós a conhecemos. É um momento também da reconquista militar dos territórios que haviam sido conquistados pelos vikings, agora retomados e integrados ao que vai ser chamado Reino da Inglaterra. É um momento, então, que você tem, na documentação da época, de decretos régios e doações de terras charters, a presença de aristocratas de origem danesa como parte da corte desses reis anglo-saxões. E um exemplo disso vai ser, por exemplo, nos tempos do rei Athelstan. É a primeira vez que se tem notícia de que um rei cristão anglo-saxão estabelece relações políticas e tenta sacralizar isso, né, através de um casamento régio entre a irmã dele, o rei Athelstan, com a figura de um rei chamado um rei de origem escandinava, que era o rei viking de York. Então é um momento de grande transformação onde essas rivalidades elas estão ali num ponto de vista muito mais delicado de um jogo político. E isso começa a se refletir, então, nas fontes da sua época. E aí eu trago, então, para vocês um levantamento de outras obras poéticas do mesmo período. Então, veja, referente ao termo danês. Então, lá em Beowulf aparece o danês, tá, como um termo referente, então, uma população lendária, mítica, aí, uma Escandinávia mitológica, e que aparece, e cujos ancestrais, Shield, Shefin, etc., eles aparecem tanto em Beowulf quanto como ancestral da linhagem do rei Alfred, da linhagem da dinastia dos reis anglo-saxões. No poema chamado A Batalha de Brunanburh, por exemplo, que narra a vitória do rei Athelstan e a unificação do reino e a consolidação do reino, não temos nenhuma menção a daneses, porém temos menção, por exemplo, a Anglo-Saxon e West Saxon, ou seja, anglos, né, ingleses, saxões e saxões ocidentais. São terminologias que já estavam desde os tempos do rei Alfred, né, sendo aí fermentadas, consolidadas como parte dos propósitos políticos de consolidação da ideia de um povo inglês, de uma língua inglesa, de um reino inglês. E temos também termos aí como shipflotan, marinheiro, nordena, nordmanna, nordmen, enfim, são variantes para homens do norte, que basicamente estão se referindo ao quê? A invasores, inimigos, piratas, ou seja, vikings. No caso aqui, como já tinha mencionado do exemplo da obra lá, do poema A Captura das 5 Cidadelas, temos lá Engla, referente aos ingleses, Dene aos daneses e homens do norte pagãos referente a vikings. Então, como tinha apontado, existe uma diferença o que é danês e o que seria viking. E aí eu trago para vocês um outro poema heróico, que é Widsith, que é Widsith ele possui diversas referências ao poema Beowulf. Várias coisas mencionadas em Beowulf aparecem também em Widsith. Então, por exemplo, um trecho que eu destaco são os versos 45 ao 49, e depois os 57 ao 59, onde aparece o seguinte, né? Hroðulf e Hrothgar, né, mantiveram por longo tempo juntos a paz entre sobrinho e tio, quando eles expulsaram a raça dos vikings e arrasaram com o exército de Ingel. Bom, Hrothgar e Hroðulf, eles são personagens que aparecem em Beowulf. Hrothgar é o rei dos daneses em Beowulf, né, quando Beowulf chega lá para livrá-lo de Grendel. E lá, nesse mesmo trecho, ainda é mencionado, né, Ingeld, que aparece também em Beowulf, aparece os Redobards e aparece também Heorot, que é o salão do rei Hrothgar. Mas aparece aqui esse termo, né, o Vikingakin, é a raça dos vikings. E por muito tempo, a perspectiva
que remontava a Thorkelin lá, de tentar identificar povos, considerou então que viking seria uma raça, seria um povo, e que acabou se desdobrando a ideias de povo viking, mitologia viking e civilização viking, coisas do tipo. Na segunda parte que eu destaco aqui para vocês, Whitsit, ele fala, né? Eu estive com os hunos e com os gloriosos godos, e aí ele menciona, né, com os suecos e, né, ond midgetun, on midsudenum, né? E aí, ou seja, entre os com os guetas, né, os gits, e com os daneses do sul. E aí no final ele diz novamente, né, Midwellum itwes on Midwernum on Midwikingum, ou seja, com os Wendlers eu estive, com os Vernes e com os Vikings. E aí vem um problema que é, então, novamente, a questão daneses, vikings, aqui novamente há a distinção, daneses e vikings. Então, não são a mesma coisa. Outras fontes, como já demonstrado, mas outras também vão tratar o termo vikingo, vikinga, com piratas. Então, por que nessa interpretação eles são tratados como um povo, como uma raça? Porque eles, na verdade, eles não são. Então, uma abordagem sobre Whitser e as terminologias é de que esses Geton que ele menciona possivelmente estão se referindo aos Gits de Beowulf. Sudenum, aos daneses do sul. Ou seja, aos daneses. E esses Wikingo, na verdade, seria uma referência, novamente, a piratas. Então, quando nós lemos esses trechos com essa perspectiva, com as fontes da época, do contexto da época, muda a nossa percepção. Ou seja, ao invés de lermos, por exemplo, o primeiro trecho ali, quando eles expulsaram a raça dos vikings, pensarmos, não num povo, mas quando eles expulsaram a raça, o povo dos piratas, muda a perspectiva que é, ao invés de pensarmos uma raça, um povo aliado a Ingeld, estamos pensando que, na verdade, Ingeld contratou, talvez, mercenários, piratas, para auxiliar no combate, né, a Hrothgar. E a mesma coisa acontece aqui. Né? Quando o poeta em primeira pessoa diz, né, estive com os Wales, eu estive com os Vernes e até mesmo com piratas. Então, percebam, mais uma vez, enfatizando a importância do contexto e conhecimento do contexto histórico da época para realizar, então, uma interpretação adequada dessas obras. E todas essas obras, portanto, já me encaminhando aqui para uns finalmente, podemos identificar que todas essas obras, elas têm por uma característica em comum algo que pesquisadores como John Niles, no livro dele, O Homo Narrans, ele descreve como um discurso ritualizado. O que seria esse discurso ritualizado? Esse discurso ritualizado, ele define como a ideia de que, por discurso, podemos entender, então, como uma associação de significados, tá? Que, ao pegar um tema em específico, né, para ser transmitido, ser trabalhado, ele acaba estabelecendo relações, né, e conexões com diversas outros símbolos, outros significados dentro daquela mesma sociedade, que estão, a princípio, vinculados a modelos exemplares, modelos comportamentais, práticas institucionais. Né? Portanto, isso poderia ser aplicado tanto a produções artísticas quanto produções de viés do campo da política mesmo, da época. E por ritualizado, ele vai entender, né, a ideia de que a forma como esse discurso é trabalhado, é utilizado, se dá através de uma linguagem não usual, é uma linguagem elevada, uma linguagem que não é a linguagem do cotidiano. Né? É a linguagem que acaba sacralizando, então, né, esse discurso, criando, então, uma relação de identificação com os elementos ali trabalhados do discurso, com digamos assim, uma relação de identificação, parte de uma ética, de uma estética, ou seja, de uma construção de um elemento em comum dentro dessa sociedade. Tá? E isso poderíamos encontrar onde? Dessa produção literária desse período, que eu chamo aí o período tardio da Inglaterra anglo-saxônica, né? Século IX até o século XI. Nós vamos encontrar isso nos textos filosóficos da Reforma Freudiana, então nas versões da Consolação da Filosofia de Boécio, na versão da obra de Gregório Magno, na versão dos Salmos que aparece vinculada a Roy Alfred. Vamos encontrar isso na produção poética da época, na poesia heróica, então em Beowulf nós encontramos isso, em Whitsit, Judite, né?
E vamos encontrar isso também até mesmo na cultura material, como a Francis Casket, né? A construção de símbolo, da construção do conteúdo das lendas, da tradição bíblica com lendas germânicas, né? Na joia de Alfa, ou seja, tudo isso acaba fazendo parte de um grande contexto, né? Que nos auxilia a pensar que essas obras não simplesmente estão descrevendo ou têm uma função leiga, digamos assim, mas que elas fazem parte de uma construção de uma identidade, de uma sociedade que está no momento de transformação, de consolidação de um reino após invasões vikings e num processo de consolidação de um elemento cultural também. Então, pensando aqui nessas questões sobre tradução, voltando aos daneses, qual é o grande problema tradicional ao trabalhar com esse tipo de material, né? Da interpretação, da tradução, da análise acadêmica? A princípio, se vocês pegarem algumas traduções por aí, digamos, traduções de Beowulf anteriores à tradução do Seamus Heaney, provavelmente, ainda que a própria do Seamus Heaney tem alguns pontos a ser que podemos aí argumentar, mas anteriores ao Seamus Heaney, a forma como o daneses é trabalhado, e isso aparece nas traduções existentes em português, ela acaba sendo muito mais uma transliteração, né, de termos semelhantes que existiam em fontes medievais, como, por exemplo, os Dani, do Saxo Gramático, do século XIII, ou ainda o termo Dani, que aparece em fontes do Reino Franco, do período, que se refere a piratas também, né, do que, de fato, uma interpretação de quem seriam esses daneses que aparecem em Beowulf, e ignorando, claro, o uso do termo em outras fontes, tá? Com o objetivo de tentar identificar uma população real histórica. E isso, fatalmente, acaba vinculando a toda a ideia de vikings também, que a ideia, então, que os daneses são vikings, portanto, eles seriam um povo, então eles teriam uma cultura viking, um mundo viking, coisas do tipo. Pegando por esse viés que eu propus nesse trabalho de um levantamento histórico-cultural para uma tradução, o termo danês, na verdade, ele ganha uma outra perspectiva, ele ganha a ideia de que os daneses, eles, na verdade, se tornam eles nas fontes, eles se apresentam como uma terminologia muito específica, tá? De viés sociopolítico de populações que poderiam ter origem escandinava, descendentes de escandinavos, não simplesmente da Dinamarca, mas da Noruega ou da própria Suécia, que acabam, de alguma maneira, se aliando aos anglo-saxões, esse projeto de uma Angelkin, tá? O que, então, faz muito sentido eles aparecerem, né, num poema como Beowulf, ou ainda melhor, eles aparecerem ancestrais desses daneses na linhagem do próprio rei Alfred, da linhagem da principal dinastia dessa Inglaterra que está nascendo, tá? Enquanto a ideia de vikings e correlatos, homens do norte, etc., é um cunho também muito específico, muito claro. São piratas. Então, um rápido exemplo disso fora do contexto da Inglaterra, mas tem referência a isso. Na saga do rei Harald da Noruega, no século XI, quando ele vai fazer uma peregrinação até Jerusalém, ele vai pelo mar, né? E a ideia dele é sair, então, da Noruega, contornar ali a Península Ibérica, entrar pelo Mediterrâneo e chegar a Terra Santa. E quando eles estão passando pela Península Ibérica, entrando ali em Gibraltar, a saga do rei Harold diz que eles foram atacados por vikings, né? E consolidou-se por muito tempo a ideia, então eram vikings que estavam atuando no Mediterrâneo. Na verdade, não. A palavra viking tinha a mesma conotação que dos anglo-saxões, era a palavra para pirata, porque eles estavam sendo atacados por piratas sarracenos do norte da África, ali do Maghreb. Então, mais uma vez, a importância dessa contextualização. E o que consolida, também dá um respaldo, pelo menos na perspectiva mais atual, sobre esse uso dos daneses, como, então, de povos clientes ou vinculados, aliados aos anglo-saxões, e aí possibilitar um vínculo cultural dinástico, com a própria linhagem do rei Alfred, de aparecer em Beowulf, é a evidência da cultura material. Não existe nenhuma evidência da arqueologia que fizesse grandes distinções entre que eram os daneses e o que eram os anglo-saxões, do ponto de vista de tradições, culturas, né? Eles eram indivíduos, eram sociedades muito semelhantes,
com algumas variações linguísticas, mas muito semelhantes. Então, o que reforça que a ideia de daneses e vikings ela era um termo mutável a depender quando se referia a aliados e quando se estava querendo falar sobre os seus inimigos. Então, considerações finais aqui que eu faço. Primeiro ponto. Ao se trabalhar com textos vinculados ao inglês antigo e à Inglaterra anglo-saxônica, um primeiro passo que eu acredito ser de suma importância é nos apropriarmos do que eu chamo aqui o universo espiritual da Inglaterra anglo-saxônica. Eu tomo aqui emprestado o termo, né, do Jean-Pierre Vernant, né, da obra dele, né, As Origens do Pensamento Grego, quando ele se refere ao universo espiritual da polis grega do período clássico. Então, eu me aproprio disso para falar, então, sobre esse universo espiritual da Inglaterra anglo-saxônica, que sem a compreensão, sem se nos apropriarmos disso, por exemplo, e por isso que eu comecei com a Franz Kafka, se torna impossível ou muito difícil compreender uma obra como a Franz Kafka, né? Mas se torna muito difícil compreender o próprio poema Beowulf, tá? Porque acabamos partindo, assim, ignoramos o contexto histórico e acabamos tentando estabelecer relações com a obra que muitas vezes se tornam, como eu já falei, anacrônicas e alheias ao próprio contexto da época. Um exemplo tradicional disso é tentar vincular os povos que são mencionados em Beowulf com linhagens e povos e tradições de outras produções literárias, sejam eles, por exemplo, da Escandinávia medieval, sejam eles da Irlanda medieval. Então, um exemplo muito tradicional é quando se fala a respeito sobre tradições religiosas, espiritualidades, aonde é muito comum, era muito comum, pelo menos, tentar fazer comparações do que seria o passado pré-cristão da Inglaterra anglo-saxônica com o passado pré-cristão da Escandinávia. Só que qual é o grande problema? Estamos trabalhando com o passado pré-cristão ali do século IV, do século V, enquanto as narrativas que falam sobre esse passado pré-cristão do mundo nórdico, eles são do século XII e século XIII. O que nos leva a uma argumentação de que até que ponto o que está sendo apresentado nesses textos nórdicos é, de fato, uma representação desse mundo pré-cristão, ou é uma leitura de como a sociedade cristã da época entendia o paganismo daquele período, né? Ou seja, eu costumo dar um exemplo. Trabalhar com fontes de um contexto sociopolítico, né, e cultural, como a Inglaterra anglo-saxônica, tentando preencher as lacunas com contextos de outras sociedades, de outros períodos, é mais ou menos como acontece no romance, né, e no filme do lado do Jurassic Park. Pegar o DNA dos dinossauros e as partes falhas, você enxertar DNA de rã africana, como se fosse a mesma coisa e como se fosse dar muito certo. Bom, no filme não deu muito certo, como a gente sabe. E também no mundo acadêmico não dá muito certo, porque acaba criando essas interpretações estranhas e alheias ao próprio contexto da época. Então, pegando tudo isso que eu falei, é nesse sentido que, puxando de novo para os guerreiros daneses, entendermos então que os Gardena, que eu trago aqui, nessa minha tradução, quando eu a realizei, é pensando que esse poema Beowulf, ele não é um poema alienígena à Inglaterra anglo-saxônica, ele não é fruto aí de um dialeto dinamarquês, um dialeto alemão que foi parar na Inglaterra anglo-saxônica. Faz referência a um passado de uma Escandinávia antiga, sim, mas é uma Escandinávia mitológica, com povos mitológicos que vão ser utilizados como mitos fundadores de linhagem de reis anglo-saxões. Então, por isso, portanto, é complicado a gente falar de um momento de origem do poema. Podemos pensar que esse poema ele vai sendo construído ao longo de gerações, ao longo de séculos, e cada momento vai adaptando o poema à sua perspectiva. Então, é possível que o poema que nós temos hoje, lá na British Library, ele tenha existido uma versão anterior, na sua versão, uma tradição oral completamente diferente? É possível. Mas nós temos acesso a isso? Não, nós não temos. Então, o que nós temos é o Beowulf como nós o conhecemos nesse momento. E a partir do que nós temos, os elementos que compõem essa obra dizem muito mais respeito à sociedade aí da Inglaterra entre os séculos IX e o século XI do que
supostamente a um passado escandinavo, viking, né, que muitas vezes a tradição, na perspectiva histórica tradicional, tentou trabalhar como se Beowulf fosse um catálogo antropológico, né, e não uma obra artística, né, fruto de uma sociedade que estava em construção da sua própria identidade. Então, gente, eu acho que era isso. Estou aberto aí a perguntas, né, se tiverem aí. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Nossa, Elton, muitíssimo obrigada. Uma aula incrível. Antes que os alunos comecem a fazer comentários ou perguntas, eu gostaria de fazer um comentário pensando em tudo isso que você falou e principalmente naquelas imagens iniciais da Frank Casket. O que me deixa sempre impressionada é como as pessoas ainda insistem em pensar na Idade Média, pensar nas Dark Ages, como se fosse um período em que não se produziu absolutamente nada digno de nota, nada que prestasse. E a gente vê uma coisa como essa, pensa nas joias que foram encontradas em Sutton Hoo, por exemplo. É um Exatamente. trabalho de uma sociedade que deveria ser extremamente sofisticada. Assim, a gente não tem dados, muitos dados concretos, assim, para examinar todo o contexto histórico. Mas eu fiquei impressionada. Essa imagem da casket eu nunca tinha visto. Só tinha visto o documentário sobre Sutton Hoo. E é impressionante, é lindo demais. Como você falou, é fruto de uma sociedade complexa, como eu costumo dizer. E aí a perspectiva muitas vezes é essa: eram povos bárbaros que estavam ali nas Dark Ages sem fazer nada, e só no século XI que despertaram para o restante da Europa. E não, Sutton Hoo, Frank Castle são frutos de uma sociedade extremamente complexa, extremamente com uma imaginação para construir produções literárias de forma material, como a Frank Castle, por exemplo. Sim, ela é impressionante. E como você mostrou, assim, a variedade de referências, começando com uma referência cristã, mostra, acho que, um nível de sofisticação, não sei se é exatamente essa palavra, eu achei assim impressionante. E eu estou vendo aqui, enquanto você me respondia, eu estava vendo os comentários, alguém, que eu não consegui ver o nome, falou, mudou o modo como eu vi o Beowulf. E eu acho que é isso que é importante, porque a gente, e muitas pessoas ficam, é uma história qualquer, e às vezes pode pensar naquele filme que fizeram, Isso. né? E eu acho que é tão assim, muito a importante perspectiva. lançar. A perspectiva como eu falei, a perspectiva do século XIX que traz isso. Porque Beowulf é uma obra quase infantil, porque é um herói matador de monstros, tem dragão, tem um ogro, devorador de homens, e aí não, na verdade ele tem níveis de interpretação que vão desde esse mais simples do herói matador de monstros até os conflitos dinásticos, que são muito mais complexos, que inclusive como eles estão colocados ali de forma não cronológica, é inclusive difícil de você entender qual é a lógica, mas existe um conflito político assim, extremamente denso ali. Sim. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar, porque nós temos ainda uns 10, 15 minutos de aula. Se alguém quiser fazer pergunta, abrir o microfone, algum comentário, aproveitem. Teve algumas perguntas no chat, depois se quiser que eu leia. Por favor, Giovana. A Marta Polido pode falar primeiro, se ela quiser. Sim, obrigada. É sobre o que eu escrevi no chat também, que eu estou vendo a tradução para o espanhol de Luis Lerate, e no texto escreve texto original, tradução e prólogo, mas não temos original, não? A do Luis Lerate, conheço a tradução dele. Eu particularmente acho muito boa a tradução dele para o espanhol. Okay. Mas, se eu não me engano, o problema da tradução, da edição, na verdade, é que não tem o texto original, né? Então a gente não tem um referencial na hora de fazer a leitura.
Mas é muito boa a tradução do Lerati. Obrigada pela informação. Teve gente perguntando, esses manuscritos dizem respeito somente à produção anglo-saxã escritas em inglês antigo de fato, né? Ainda teria mais coisas produzidas em latim? Tem bastante coisa, assim, a produção literária, tanto em poesia quanto em prosa do período, bastante coisa em inglês antigo, mas você também tem bastante coisa em latim também, porque o latim se torna, dentro desse período da Alta Idade Média, o idioma oficial, além da igreja, o próprio idioma também do universo político. Porém, fazendo um paralelo com os francos, por exemplo, a produção literária dos francos é essencialmente em latim. Tá? Agora, na Inglaterra, você tem esse meio termo, você tem muita coisa produzida em latim. Porém, muita coisa, eu diria que até que talvez sobreviveu a nós, supera um pouco a produção latina, é tudo em inglês antigo. Então, por exemplo, as versões de textos latinos, como do Boécio, do Gregório Magno, são incentivadas para ser traduzidas em inglês antigo. Então, muita coisa é em inglês antigo mesmo. Teve mais uma pergunta falando sobre se era a época dos daneses na Inglaterra. Dos daneses, quem danês? Os invasores, os vikings? Danelaw. Danelaw. Sim, é o período... É que o outro grande problema, muita gente agora está começando a se familiarizar, né, com os termos daneses por causa da série, né, o Last Kingdom. E aí faz essa associação, né, os daneses com os vikings. Aí é o cuidado. Uma coisa são os daneses, outra coisa são os vikings. Mas os daneses não são os descendentes dos que se estabeleceram na Danelaw? Sim. Mas aí, como eu tinha falado, muitos vão acabar se vinculando aos anglo-saxões por questões, por vínculos políticos, sociais. Mas a ideia é, quando fala de vikings são invasores. O viking é o pirata, é o bandido que vai te roubar. Agora, daneses são essas populações que podem ser também oriundos da Dinamarca, mas tem evidências de fontes de pedras rúnicas na Suécia de muitos que faziam operações que foram para a Inglaterra e voltaram para a Suécia. Então, danês também não é complicado falar danês e achar que é dinamarquês, porque não é. Pode ser também, é um termo para essas populações de origem escandinava. Também teve algumas questões sobre a tradução do Tolkien, comentando de alguns termos específicos. Agora, a Crisa comentou como é a recepção da tradução do Tolkien para o inglês moderno entre os acadêmicos. A recepção ela é desastrosa para os acadêmicos. Inclusive, na época que saiu, houve até uma briga entre os acadêmicos de gente falando que o que o Christopher Tolkien estava fazendo era um desserviço à memória do pai, umas coisas mais assim meio pesadas até. Por quê? A obra do Tolkien, a tradução do Tolkien do Beowulf é importante? Com certeza é importante. Ela faz parte da memorabilia tolkieniana. Isso é importante para entender o processo criativo do autor. Agora, do ponto de vista de uma tradução para o estudo de Beowulf, ela é muito complicada. Porque, primeiro, ela é uma tradução que não foi autorizada pelo próprio autor. Ele nunca quis publicá-la, né? Então, é uma tradução inacabada, nunca foi revisada, e ele nunca gostou do trabalho final dele. E ele, talvez justamente por isso, ele não teve o cuidado, que não era a perspectiva da publicação, ele não teve, por exemplo, a tradução dele segue uma referência de linhas dos versos que é só dele. Então, por exemplo, se eu falo para vocês, Beowulf, verso 59 a 80, é bem difícil encontrar isso na tradução do Tolkien, porque ele traduziu em prosa e sem os referenciais dos versos. E tem muitos termos que ele traduziu que, para a época, fazia sentido. Para nós, hoje, já não faz mais sentido. Então, por exemplo, se não me engano, o Caminho da Baleia, ao invés de traduzir Caminho da Baleia, ele tem um termo muito específico, e a justificativa, que eu não lembro agora, mas a justificativa era porque seria estranho falar de Caminho da Baleia ou Estrada da Baleia, que parece que a baleia está no fundo do mar com um trem, Maria Fumaça, e etc. É uma coisa assim. Então, para a época, a tradução, alguns termos faziam sentido, mas para a nossa atualidade fica estranho, ou seja, em resumo,
É uma obra interessante para se tomar conhecimento? Sim. É uma obra que a gente possa usar para trabalho acadêmico, para estudo acadêmico? Eu não recomendo, porque ela se tornou uma tradução datada, né? Ou seja, ela ficou quase 90 anos, 80 anos parada até o Christopher Tolkien publicar. Então, para os estudos sobre Tolkien, é fenomenal. Mas para os estudos sobre Beowulf, eu lembro, na época, foi extremamente criticada o porquê ela ser publicada do ponto de vista acadêmico. E eu até aproveito para dizer um outro problema, que é a tradução que foi feita para o português. Porque, novamente, eu acho fenomenal para os estudos sobre Tolkien. O problema que foi publicado em português do Tolkien é que é a tradução da tradução, na verdade. Não, tá? Então, também, é o outro problema. É a tradução da tradução que, por si só, já tem seus problemas do ponto de vista acadêmico dos estudos de Beowulf. Mas eu reforço. Para os estudos tolkienianos, eu aprovei quando saiu, mas do ponto de vista acadêmico do estudo de Beowulf, é uma obra complicada. Não sei se eu respondi. Não, e o problema também é que todas as traduções, não necessariamente só o Beowulf, mas elas ficam datadas. Sim. Porque nesses 90 anos, quantas coisas foram pesquisadas, né? Então, sei lá, daqui 30 anos, uma tradução como a do aquele poeta, o Seamus Heaney, não é? Sim. Que fez a tradução para o inglês, também alguém vai poder apontar problemas, porque a gente espera que nos próximos 20 ou 30 anos as pesquisas continuem e mais coisas sejam descobertas, né? Não pode ficar parado. Exatamente. Alguém perguntou tradução para o português. A sua já foi publicada? Está no prelo já. Ah, que bom! Vai sair quando? Olha, se tudo der certo, eu acho que é até o final desse primeiro semestre. Ah, parabéns! Avisa! Obrigado. Avisarei com certeza, então, inclusive já fica o recado. Aguardem que tem novidade aí. E aquela que você mencionou de 2007 é português brasileiro? É português brasileiro. O que eu vejo muito aqui é a do Eric Ramalho. A do Eric Ramalho, eu acho ela interessante, mas para um primeiro contato com o Beowulf, eu ainda recomendaria do Seamus Heaney, porque o Eric Ramalho ele fez eu chamo que é um exercício, né, uma experiência de tradução. Ele traduziu o Beowulf usando assim, é como se fosse Camões, só que é Beowulf. Então, muitas vezes, para tentar manter a literação, a versificação, ele fez alguns sacrifícios semânticos em relação ao texto original que, do ponto de vista artístico, ficou interessante, mas acho que do ponto de vista acadêmico, mais uma vez, ficou meio estranho. E eu assim, até onde eu sei, muitos estudantes que vão ler têm certa dificuldade em entender, porque ficou um texto muito rebuscado. Então, se fosse para começar, por exemplo, dentro de um curso de inglês, por exemplo, eu ainda recomendaria o Seamus Heaney, que eu acho que é uma leitura mais fluida. Tá. E a sua tradução vai sair por qual editora? Pela 34. Uau! Parabéns. Obrigado. Nossa. E vai ser bilíngue. Melhor ainda. Vai ser bilíngue, vai ter, então, espelhado o inglês antigo e a tradução português. É muito difícil a gente encontrar edições bilíngues e é super importante. Sim. Porque se você tem o texto original, você pode, eu acho que você aproveita muito mais a tradução. Exato. É imprescindível. Porque a tradução com o texto original, ela acaba servindo, é o seu diálogo, enquanto leitor, Sim. com o tradutor. Sim, e também pode ajudar as pessoas que estão interessadas em aprender a língua, porque você não tem tanto, mas não é como você aprender inglês, o nosso inglês que a gente fala hoje, o francês, o alemão, que tem muito material. Agora, Isso. o inglês antigo, a quantidade de material é reduzida, então, se você tem uma edição bilíngue,
ajuda o aprendizado da língua para as pessoas interessadas. Isso é fundamental também, porque precisa continuar as pesquisas aqui no Brasil. Exatamente. Mais alguma pergunta, Giovana? Tem a pergunta da Ana Karina. A tradução é interlinear? Como assim? É interlinear ou é espelhada? Uma página, o texto em inglês antigo, e uma página em português? É isso, uma página em inglês antigo e a outra em português. Tá. De resto, tem muito comentário agradecendo pela aula, elogiando. Obrigado, pessoal. Bom, se não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Elton, aula maravilhosa, tenho certeza de que despertou o interesse de muitas pessoas pelo Beowulf, pelo inglês antigo. Um aviso para quem se interessou pela aula de hoje, no YouTube tem um documentário que eu acho muito gostoso de ver, se chama In Search of Beowulf, do Michael Woods. Sim, aprovo. Oi? Aprovo. Em termos de dados, ele pode estar um pouco defasado, porque ele já deve ter uns 10 anos, eu acho. Mas, assim, as imagens são lindas e tem também aquela parte da apresentação que o Julian Glover fazia, que deve ter sido a coisa mais linda do mundo. O único problema é que não tem legenda em português. Então, a pessoa precisa ter inglês do intermediário para um pouquinho para cima, assim, para assistir, porque as legendas automáticas do YouTube, elas são meio problemáticas. Mas eu recomendo, o Elton também disse que gosta, então, para quem quiser, In Search of Beowulf, do Michael Woods. Ele é um jornalista e historiador britânico que trabalha muito com Idade Média. Aquela série dele, que é mais antiga ainda, In Search of Ethelred, In Search of Offa, é muito legal de ver. Só que, assim, está defasadíssima, porque tem uns 30 anos já. Mas a gente vê a paixão que ele tem pelo assunto. Bem, agradeço... Só complementando, Solange, sobre esse documentário do Michael Wood, a apresentação, a leitura do Glover é fenomenal, e só que o problema é como você falou, às vezes ele se empolga, ele começa a recitar muito rápido, e aí, se você não tem um inglês bom, você se perde. Sim. Não, e mesmo a parte do Michael Woods, que tem algumas coisas assim que é um léxico que não está presente no nosso dia a dia. Então, tem aquela parte da entrevista dele com o Sam Newton, o historiador também. Acho que é. Eles discutem algumas coisas, quando ele mostra aquele elmo lindíssimo. Então, assim, o léxico não é da nossa vida, então pode ser um pouquinho complicado para escutar. Mas eu recomendo, é muito legal. Vocês acham fácil no YouTube? Elton, não tenho palavras para agradecer. Muito, eu que agradeço.